2016. E foi assim muito impactante. Eu apanhei muito. O dia que eu voltei do Radical, eu assustei a igreja. Eu sei que assustei a igreja. Eu voltei muito pilhado. Pregar naquele dia, eu não ia falar nada naquele dia, mas acabou o culto. Vamos dar a palavra pro pastor. Eu metralhei a igreja levou um susto. Então tem música cristã que eu falo assim, isso não toca na minha igreja. O momento que nós mais mentimos é o momento da adoração. Tá no ar o Radical Cast. Tem Radical aí? Eu sou o Firmo, casado pra sempre com a Maia. E eu sou a Maia, casada pra sempre com o Firmo. E hoje? Hoje nós vamos receber, gente, uma pessoa de outra bandeira. Olha que É legal. isso, nós estamos chiques agora, trazendo pessoas de outras... É um convidado muito especial, pastor de uma outra bandeira que chama Missão Radical. Então seja muito bem-vindo, pastor Felipe. Que bom. É bom estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Lembrando que é Missão Radical Baixada. Ah, é verdade. É sempre bom lembrar. Tem esse adendo. Então, pastor, para começar, a gente quer que você conte pra gente como foi a sua experiência, como você conheceu o Radical, como começou o Missão Radical. Conta pra gente. Então, eu fiz o Radical em 2016, no Missão Radical, porque tem essa bandeira lá em Maricá. Pastor Arthur Belmonte, ele tem a bandeira chamada Missão Radical. Eu nascido e criado no Olavo Bilac, Duque de Caxias, e o pastor Arthur também era de Duque de Caxias lá com a gente. E aí ele foi pastorear em Niterói, ele fez o Metanoia, e ele, tocado por Deus, abriu a bandeira lá naquela área de Niterói e São Gonçalo. E pela amizade, eu acabei fazendo o Radical lá, em 2016. E foi, assim, muito impactante. Eu apanhei muito. Todos nós. No bom sentido. Apanhei muito. E resolvi trazer para minha igreja, né? Minha igreja local em Duque de Caxias. Levei 2 jovens, que eu falei assim, esses 2 vão tacar fogo nesse negócio e vão fazer acontecer. E de fato aconteceu isso mesmo, levando esses 2 jovens, o Davi José, que hoje está no Senhor, e a Salvina, que era um casal, né? E a partir dali a gente não parou mais de levar gente pro Radical. Eu lembro que eu saía de Duque de Caxias para Niterói com 2 ônibus Nossa. para levar para essa bandeira lá, né? E Deus tocando no meu coração de trazer isso para Caxias, porque eu não conhecia o Zona Norte, não conhecia outras bandeiras. Depois que eu conheci o Missão, que eu fui conhecer outras bandeiras. E Deus tocando no meu coração para levar para Caxias. Então eu fiquei lá em Maricá até 2018, aprendendo. O que eu fiz? Eu peguei, já sonhando em abrir bandeira, peguei a galera da minha igreja, você vai para logística, você vai para cozinha, Nossa. você vai para o invisível, vai aprender como que faz isso. A gente tem que aprender como faz o Radical antes de abrir. Sim. E em 2018 a gente lança a bandeira. Em 2019 a gente começa a fazer de fato as edições. Quando eu fui falar com o pastor Arthur sobre abrir bandeira, eu tinha um nome para a bandeira e tudo. Aí o pastor Arthur, meu amigo de infância, falou assim, Felipe, você tem vaidade? Eu falei, não, eu não tenho vaidade. Ele falou, eu também não tenho. Então por que você não coloca a Missão Radical Baixada? Então ele me deu um nome. Ele chancelou a missão para mim, para minha igreja, e foi assim uma bênção receber esse nome. Ele é meu amigo de infância, me abençoou com o nome, a gente só colocou ali, Missão Radical Baixada. Então tem sido uma bênção. A gente terminou agora, está saindo da 23ª edição. Uau, que A benção. gente parou na época da pandemia, a gente não quis fazer nessa época da pandemia, mas tem sido uma bênção fazer o Radical, trabalhar com o Radical. Eu já trabalhava com jovens, adolescentes na igreja, fazendo retiro, fazendo acampamento. Lembro de um acampamento que a gente fez com os adolescentes que tinha assim, era um pedacinho do que seria o Radical, eu nem imaginava. Então tirei todo o conforto deles, que retiro a gente dá conforto, dá brinquedo, dá alegria para adolescente. Tirei todo o conforto deles, a primeira fase do acampamento, e eu nem imaginava nessa época o que era o Radical. E Deus já estava trabalhando comigo sem eu saber
como seria. E graças a Deus tem dado certo, Deus tem abençoado. Não é fácil. Dá vontade de desistir. Imagino. Inclusive, isso é um assunto que a gente pode abordar. É. Mas antes da gente chegar nisso, eu imagino que para você, participar do Radical já é um grande impacto na vida. Agora, você participar e ser tão impactado a ponto de querer abrir uma bandeira é porque algo tocou muito no seu coração. Você consegue lembrar o que foi que te fez desejar ter essa bandeira? O fato da gente tá levando 2 ônibus para lá, em todas as edições, e você ter um impacto dentro do bairro, que eu levei meu bairro todo, todos os pastores que eu pude levar do bairro. E eu entendi que a logística de levar para lá era muito pesada. E eu alcançaria mais gente trazendo para Caxias, foi isso que me despertou. Então ficou no meu coração esse desejo, mas eu não fiz isso independente, eu não queria fazer isso independente. Vou abrir uma bandeira e pronto. Por isso eu fui ao meu amigo Arthur, pastor Arthur, conversei com ele, o desejo deles serem quem iria nos abençoar para abrir essa bandeira. Então, eu tenho muito essa questão da logística dentro de mim e eu tentei facilitar ao máximo para que essa ferramenta chegasse ao maior número de pessoas. Até porque eu levando para Niterói, eu tinha limitações de número de pessoas que eu podia levar, números de fichas que eu alcançava, porque ele tinha que abranger outras igrejas. E aqui eu já não tenho mais essa limitação. Hoje eu levo em média 150 pessoas por edição e hoje eu tenho mais de 40 igrejas Que benção. trabalhando com a gente. Então, foi mais esse despertar da logística, de poder alcançar outras pessoas que eu não conseguia, apesar de ser amigo do pastor Arthur, de levar para lá, eu não conseguia alcançar tantas pessoas assim. Então, foi isso, esse toque que me fez abrir a bandeira. Não foi, eu não tenho necessidade de ter um nome, o pastor Felipe tem uma bandeira, não tem essa necessidade. Mas era mais uma questão de entender que essa ferramenta é uma ferramenta de Deus, que abençoava outras pessoas e que era necessário trazer para Caxias. Apesar de ter uma bandeira em Caxias nessa época, já existe uma bandeira em Caxias, mas que eu não conhecia. Então, para mim, eu era o primeiro a vir, né? Pobre coitado, achando ser o primeiro. Mas foi necessário, acho que foi uma necessidade para aquele local, para a comunidade ali em Olavo Bilac, para a comunidade em Caxias trazer essa bandeira. Então foi esse toque que eu acho que eu recebi. Nada muito sobrenatural. Deus falou. Mas foi uma questão do olhar, de ver a necessidade e trazer a ferramenta para Caxias. Sim. E entendendo, né, toda essa novidade, ainda mais nessa questão com relação à liderança de uma bandeira, né? E o que é mais desafiador de você estar à frente de uma bandeira? Conta um pouquinho pra gente disso. Eu acho que organizar tudo, você precisa de pessoas do teu lado. Sim. E eu tenho uma boa base do meu lado. Eu tenho o pastor Marcos, que é o vice-presidente da igreja e me ajuda na bandeira. Tem a Monique, que é a pessoa que faz toda a parte administrativa. Eu falo que se ela morrer hoje, eu não sei o que eu vou fazer, então ela não pode morrer. Então, toda a parte administrativa. Mas, como líder, você tem, além da parte administrativa, tem a parte espiritual. É muito pesado. É muito difícil. Você precisa buscar muito em Deus. Se você não buscar em Deus, você vai fazer por fazer. E eu sou pastor de igreja. Eu sou pastor presidente de uma igreja, então eu ainda tenho que cuidar da igreja local. Sim. Se fosse só cuidar do radical, talvez não fosse tão pesado assim. Mas eu sou pastor de igreja também. Então, hoje, eu busco em oração, leitura da palavra, mas eu faço terapia. Eu amei, a melhor dica que Sim. poderia dar. Eu faço A terapia, melhor coisa. porque eu não sou de ferro. Então, eu entendi que eu preciso fazer terapia. Claro, eu tenho a convicção com a minha terapeuta, que é cristã, então ela entende o que eu estou passando, todas
as neuras que eu trago do radical e da igreja. Ela entende porque ela é cristã, então ela entende a minha linguagem, mas isso tem me ajudado muito a resolver o Felipe. Uhum. O Felipe, ele é resolvido assim, em oração, leitura da palavra e terapia. Porque senão eu não aguento. E pessoas que cuidam precisam ser É, cuidadas também, é. né? Verdade. E falando um pouquinho sobre a igreja local, como é que foi essa trajetória? O Missão Radical, qual o impacto que ele trouxe para a sua igreja local? Ai, minha igreja virou de cabeça para baixo. A minha igreja nasceu. Felipe, fui nascido e criado na igreja batista. Você tá falando aqui, eu sou batista, né? Eu fui nascido e criado na igreja batista, fiquei na igreja batista até os meus 19 anos. Aí eu conheci minha esposa, aí houve uma transição de eu ir para a igreja dela, era a igreja missionária evangélica Maranata. Eu fiquei 6 anos na igreja Maranata. Mas a minha sogra, ela sofreu um acidente e ela não estava podendo ir para a igreja. Então a gente começou um culto de oração no quarto. Esse culto começou a vir os parentes, começaram a vir os vizinhos e não dava mais no quarto. A gente foi para a sala, não dava mais na sala. A gente foi para a garagem, não dava mais na garagem. A gente comprou um terreno. E se transformou o que é a comunidade cristã em Olavo Bilac hoje em dia. Sempre foi uma igreja muito ativa. Retiros de casais, retiro de jovens, retiro de adolescentes. Está na nossa agenda todo ano isso. E quando eu fui fazer o radical e eu trouxe para a igreja, eu parei praticamente tudo e foquei a igreja no radical. Eu sou um pastor feliz, a minha igreja consegue caminhar segundo aquilo que Deus fala comigo e a visão. E a igreja abraçou. 99% hoje da CCOB, que a gente se chama assim, é radical. Eu só tenho um amigo lá, o Léo, que não quer nada com radical, mas é crente. Ele tá lá com a gente, ele é radical e não sabe, né? Mas 99% da igreja se voltou para o radical, abraçou a visão, então não teve muita resistência. Tem igreja que tem resistência com radical. Sim. E eu não tive essa resistência na minha igreja. A igreja toda abraçou. O dia que eu voltei do radical, eu assustei a igreja. Eu sei que eu assustei a igreja. Eu voltei muito pilhado. Ai, todo mundo volta, Todo mundo né? volta. Muito animado. Eu não ia pregar naquele dia, eu não ia falar nada naquele dia, mas acabou o culto. Vamos dar a palavra pro pastor. Eu metralhei a igreja levou um susto. A igreja levou um susto, mas depois a igreja foi entendendo. Então a minha igreja não teve resistência em abraçar o radical. Nós conseguimos, através do radical, ter um aumento muito grande da igreja, de número de membros? Não. Não. A igreja cresce, eu creio que ela cresce conforme o Espírito Santo de Deus quer. Com certeza. E nós não tivemos um boom de membros da igreja. Mas o resultado em vidas, ele é muito nítido, gente. Se eu não tivesse o radical hoje, eu não estaria atingindo o número de pessoas que a gente consegue atingir. E quando a gente escreveu o que a igreja seria, que a gente escreve, né? O que a igreja quer ser. E uma das coisas que a gente escreveu que a igreja queria ser, a comunidade cristã em Olavo Bilac, era uma igreja que atingisse o mundo. Sim. E eu só consigo fazer a comunidade cristã em Olavo Bilac atingir o mundo através do radical. Sem isso eu não consigo atingir. Então, essa ferramenta que Deus deu para esse tempo, eu não sei até quando a gente vai ter radical, eu penso muito sobre isso. Não sei até quando, mas para esse tempo, Deus nos deu a ferramenta que é o radical. E a igreja abraça, a gente para a igreja para fazer o radical. No mês de radical, a igreja vive só radical. A gente não tem programações extras, porque a gente entende que é pesado fazer o radical. Então a igreja toda se volta para fazer o radical. Então a igreja abraçou, assim, com muito carinho, com muito amor. Dá problema? Dá. A igreja é assim. Mas a gente vai trabalhando, vai sonhando junto e vai fazendo o radical. Acaba uma edição, a gente fala assim, já começou a outra. Já começou a outra. Pastor Jorge fala isso sempre. exatamente, Já estamos na exatamente. próxima edição. E para vocês, pastores, que não foram ao radical, convidamos vocês a irem ao radical, porque o radical não quer a sua ovelha, ele quer transformar a sua ovelha para que ela seja bênção na sua igreja. E Léus,
Não só o Léo do pastor, mas É. Léos que estão por aí. Vem com a gente, cara. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Com certeza. Mas uma coisa me chamou a atenção, Pastor Felipe, que você falou sobre a gente, às vezes, tentar fazer as coisas na força do nosso braço, né? E o radical, acho que o maior peso de todos sempre vai ser o espiritual. Porque o cansaço, tudo isso, a gente releva. Mas o espiritual é uma coisa muito séria. A gente está mexendo com vidas, a gente está mexendo com coisas que o diabo não gosta. Ele não quer pessoas despertas, né? E aí, como a gente faz para não viver o radical como um evento de 3 dias e viver isso na nossa vida, no ordinário, no dia a dia? Eu costumo dizer que a gente acaba banalizando tudo. E quando a gente começa a banalizar o radical, a gente vai lá para passear e não como uma missão. Na Semana do Radical, eu particularmente estou correndo atrás de muita coisa, apesar de ter pessoas nos ajudando, você acaba correndo atrás de muita coisa, mas eu chego na igreja, eu tenho 2 senhoras de joelho, um cara no pau orando, intercedendo pelo radical. E quando eu vou fazer o culto, que a gente faz um culto de consagração antes do radical, eu cito elas, porque é a oração que mantém a gente de pé. Eu posso preparar tudo do radical, tá tudo certinho. Mas se não estiver orando, se não estiver buscando, se não estiver se consagrando, é perca de tempo. Então a gente tem que orar, tem que buscar. A gente não sabe quem são as pessoas que vão para lá. A gente não imagina as histórias. E não há mágica, não é mágica, gente. É a oração. O crente tem que viver pela oração. Não tem conhecimento psicológico, não tem meu jeito de ser. É oração. Se não for oração, a gente está fadado ao fracasso. Então, a gente faz radical baseado na oração. Sem oração, é melhor nem sair de casa. É melhor nem sair de casa. É melhor não fazer radical. Então, quando eu falo dessas 2 irmãs, eu vou citar o nome, a diaconisa Cristina e a diaconisa Rosa, quando eu falo delas, é para que a gente siga o exemplo delas. Sim. De estarem durante toda a semana. E sem fazer alarde. Vamos fazer o convite aqui para todo mundo vir orar, sem fazer alarde. Elas simplesmente decidiram serem minhas intercessoras, decidiram ser intercessoras do radical. E estão lá, não precisa ter muita gente. Elas estão lá orando. E de madrugada mandam para mim, estou orando por você. Mandam oração no celular. Sabe, isso é que sustenta a gente. E é isso que sustenta o radical. A gente precisa de todo um aparato, mas sem oração, nem sai de casa, gente. E a galera acha que, às vezes, é passeio. Sim. Né? Assim, o pastor, às vezes, tem dificuldade de entender o radical, mas uma pessoa, para trabalhar no radical, ela tem que ter uma carta de autorização do pastor. E essa carta é muito importante, porque essa carta, o pastor está dizendo, essa ovelha que eu estou mandando trabalhar aí, ela vem para a escola bíblica dominical, ela contribui com a igreja, ela está sempre presente nos cultos. Então, a carta do pastor local é que dá a valia de quem vai trabalhar. Não sou eu que sou o pastor do radical que vou dizer que o membro de outra igreja pode ou não pode trabalhar. É você, pastor, que tem que falar isso, né, sobre a sua ovelha. Então, o radical, ele faz com que a pessoa também seja um crente fiel na igreja local. Não é para a bandeira A ou B, é para a igreja local. A pessoa tem que ser dali melhor para a família, melhor para a sociedade e melhor para a igreja local. Então, a galera tem que entender isso. Ali não é passeio. Se eu fosse passear, não ia pro radical, tá? Tô logo avisando, tá? Eu também não ia. Não mesmo. Ali não é passeio. Ali é batalha. É guerra. A gente brinca, a gente se diverte. Claro. Brincando, mas falando de coisas sérias. Mas ali é um lugar de batalha. Ali é um lugar de oração. Ali é um lugar de estar vigiando o tempo todo. O inimigo tenta o tempo todo destruir. Eu falo que é uma bomba relógio. Qualquer coisa pode explodir.
Então a gente tem que ter muita consciência da seriedade do que é o radical, parar de banalizar o radical, parar de achar que é festa, que é um evento. É uma batalha espiritual e as pessoas precisam levar a sério. Os pastores precisam dizer não para as ovelhas. Meu filho, você não está correto, você não está preparado. E quem é radical tem que estar pronto para ouvir isso, né? Tem que estar pronto. E responder com humildade. Aceitar, né? Aceitar. Aceitar. Eu lembro de uma pessoa que queria muito ir para o radical, membro de outra igreja, aí veio me pedir para eu assinar a carta. Aí eu falei, minha filha, não adianta, eu não vou assinar a tua carta. Você não é minha ovelha. Mas, pastor, o senhor me conheço daqui, ó, do radical. Mas na tua igreja, como que você é? Na tua família, como você é? Não adianta, eu não vou assinar carta. E eu não assino carta de ninguém de outra igreja para vir para o radical. Pastor que tem que assinar. Pastor da pessoa que tem que assinar. Senão vira bagunça. E crente gosta de bagunça, né? Alguns. O radical tem que ser feito com excelência. E excelência em tudo. E não pode virar bagunça. Não pode virar bagunça. A galera acha que é festa, é passeio. Não é passeio. É trabalho, é missão, como é o nome nosso, né? Missão. E cumprir a missão tem regras, tem disciplina, tem esforço. E não pode ser feito de qualquer maneira. A gente paga um preço muito alto por fazer radical. É um preço muito alto. E a gente não pode permitir que as pessoas que queiram trabalhar venham de qualquer maneira. Não podemos permitir. É duro dizer isso? É, mas tem que ser dito. Tem que ser dito. Porque senão... a marca radical, ela já é muito mal vista em alguns ambientes. As pessoas acham que a gente quer mudar a doutrina da igreja, acham que a gente quer tomar a ovelha deles. Eu não quero os problemas, seus problemas fiquem aí na tua igreja, já tem os meus aqui. A gente não quer ovelha de ninguém. A gente quer apenas que essa pessoa que venha sair dali restaurada, avivada, transformada. Tem gente que faz radical, vai dar o testemunho. Eu não era crente, agora que eu virei crente. A gente sabe que é um exagero naquilo, né? Nessa frase, eu creio que é um exagero. Em alguns são até verdade, né? Né? Mas é isso que a gente quer. A gente quer trazer despertamento. Mas tem que ter continuidade. Além desse despertamento daqueles 3 dias, tem que ter continuidade. Uma frase que a gente diz é que o radical não acabou no domingo, ele começa quando sai do portão para fora. Então, não adianta a pessoa viver aqueles 3 dias de impacto e depois achar que virou festa, que virou bagunça, que virou qualquer coisa, trabalhar no radical. Não dá. Para mim, não dá. É difícil, mas não dá. E é difícil nós, como uma sociedade, se manter consagrados a Deus, né? A gente é muito influenciado por diversas coisas, como mídia, como música. E o senhor, como músico, acho que pode falar muito sobre isso. Qual é a influência que a música tem na vida de um cristão? Música, eu falo que música é arte. Sim. E não só na vida de um cristão. O ser humano, ele é musical. Sim. Como um todo, ele é musical. Desde bebê a gente escuta música. Eu cantava para o meu sobrinho Davi, quando ele estava na barriga ainda. Eu cantava a musiquinha de Davi para ele. Então o ser humano, ele é musical. Música é arte. E a arte sempre nos toca. De alguma maneira, a arte vai sempre nos tocar. Na religião, toda religião, independente de cristianismo ou qualquer outra religião, tem um tipo de música. Porque a música toca o ser humano. E música nos facilita também a entrar na espiritualidade de um modo geral. E não seria diferente no cristianismo. Ela tem música, a música é importante. Eu não creio... eu sei que é complicado o que eu vou dizer. Polêmico. É polêmico. Eu não creio
em separação da música. Música cristã e música secular. Eu não creio, não creio. Música é música. Arte é arte. Agora, você pode pegar essa música e tratar ela bem ou mal. Você pode usar a música para o bem ou para o mal. Você quer convencer uma sociedade de qualquer coisa, faça música. Você quer convencer a sociedade de que o verde é a melhor cor do mundo e as outras não prestam? Faça música falando sobre verde, 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 azul, qualquer cor, qualquer coisa. Qualquer assunto que você quer convencer a sociedade, faz música sobre aquele assunto, sobre aquela história. Porque é muito mais fácil a pessoa aprender através da música do que através de uma mensagem, do que através de uma palavra. Então, música é importante de um modo geral. E quando você quer passar espiritualidade também, você pode passar através da música. Pastor Felipe, você ouve música secular? Escuto. Você toca música secular? Toco. Você toca todas as músicas? Não. Você ouve todas as músicas? Não. Você toca música cristã? Toco. Você ouve todas as músicas cristãs? Não. Você toca todas as músicas cristãs? Não. Porque apesar de ser arte, eu tenho que discernir o que é bom para mim, o que é bom para a igreja, o que não é bom. E aí você vai discernir tanto a música que nós chamamos de música secular, quanto a música cristã. Então tem música cristã que eu falo assim, isso não toca na minha igreja. Eu não deixo tocar. Não deixo, né? Não é imposição. Você ensina. Pô, não vamos cantar esse hino? Porque ele fala isso, fala aquilo. Isso não é muito teológico, isso é uma teologia não muito boa, que a gente não deve ensinar. O que acontece? Eu falo muito isso. Eu vou pregar 1 hora. Pregar 1 hora, eu vou ensinar, vou ensinar, vou ensinar. Aí no final do culto, a gente bota uma música para tocar. Sim. O cara vai lembrar a música. Mas não vai lembrar o que eu preguei em 1 hora. Se ele lembrar uma frase ou duas do que eu preguei, legal. Mas a música que tocou depois da mensagem, ele vai guardar o momento ali. Então, a música é importante por isso, porque ela toca a nossa alma de alguma maneira. Aqui, por exemplo, se começar a tocar uma escola de samba aqui atrás, começar a tocar, meu pé vai começar, cara. Vai começar, porque as vibrações vêm, aquilo faz parte da gente. Agora, eu tenho que optar. Vou me deixar levar por isso ou não? Vou fazer o que eles fazem ou não? Eu tenho que ter a mente renovada para eu poder escolher e entender o que é lícito e o que não é lícito. Então, eu toco. Eu toco Djavan. Mas eu não toco MCs por aí, porque eu entendo que não é lícito para mim. Eu canto. Deixa eu pensar aqui. Pensa bem, quem vai falar. Mas Eu nós canto, entendemos. eu toco Sérgio Lopes, eu canto Sérgio Lopes. Aham. Mas a outra galera aí eu prefiro não tocar. E é cristã, eu prefiro não tocar, porque eu entendo que não tenho que passar, não tenho que. O conteúdo não é bom, o ritmo às vezes também não é bom. Nada contra o worship, tá? Nada contra. Mas eu gosto de musicalidade. Sim. E eu acho que a igreja brasileira perdeu muito a sua musicalidade e perdeu muito as suas raízes. As músicas são todas, a maioria delas, são todas vindas de fora. E a gente está perdendo os nossos compositores. A igreja já não canta mais os nossos compositores. Essa geração de hoje não conhece os hinos dos nossos compositores, não sabem mais deles, né? E a gente acaba ficando pobre musicalmente. Por exemplo, um músico hoje, você bota uma partitura para ele, eles não sabem. Não sabem. Não conhecem. Não conseguem.
Os músicos hoje estão mais voltados para facilidade do que com a musicalidade mais densa, mais profunda, né? E também, falando de música, você tem esses dois lados. Você não precisa só de performance. Sim. Música não é só performance. Salmo, se eu não me engano, é o 33, diz que a gente deve louvar o Senhor e tocar bem. E tocar bem tem a ver com performance. Uhum. Esse negócio de eu tô aqui louvando, vamos adorar o Jesus, os irmãos não reparem, não. Isso acabou. Isso não pode existir dentro da igreja mais. Você tem que ter performance, mas você não precisa ter só performance. Você tem que ter consagração, você tem que ter adoração, tem que ter entrega. Por isso, música é arte. Deus tem um mandato geral para todos nós, quando ele fez o ser humano. Ele olha para o ser humano e diz assim, ó, dominai sobre todas as coisas. Ele não está falando com crentes, está falando com a humanidade, lá em Gênesis. Dominai sobre todas as coisas, sobre os peixes, sobre as aves. E o homem vem dominando todas as coisas, vem dominando a arte. Isso é um serviço a Deus. Se dominar é um serviço a Deus. E todo mandato cultural, que isso é um mandato cultural, esse é um serviço a Deus. Claro que existe o mandato específico de sermos ovelhas, de sermos discípulos dele. E aí, cada um vai abraçar esse mandato. Vai ser chamado a abraçar esse mandato. Mas o mandato cultural, toda a humanidade tem que fazer, e música faz parte disso. Agora, alguns fazem boa música, outros fazem música ruim. E também, boa música e música ruim depende do gosto, né? Ah, é? Cada um vai ter seu gosto, cada um vai ter De fato. a sua maneira de ver. Eu, particularmente, eu não tenho problema com música secular, música cristã. Sei que tem pastores que vão pensar o contrário. Eu só tenho a lamentar por você. Uhum. Mas a gente tem que levar a sério a música na igreja, a música no radical. Uhum. Como é importante a música no radical, né? Ela facilita o nosso entendimento do que está acontecendo ali. Ela nos leva para perto do céu, Sim. para perto de Deus. Então, sem música, eu acho que o ser humano fica mais pobre. É. E também entender que a música, não deixa de ser um voto a Deus, né? A própria Bíblia fala que se a gente for fazer um voto a Deus que a gente deseja não cumprir, é melhor que não faça, né? Que a gente vira tolo quando a gente faz votos a Deus que não cumpre. Então é um voto muito importante a Deus. E às vezes a gente canta coisas como abro mão dos meus sonhos num culto emocionado de domingo, e aí chega na segunda-feira, Deus pede a mínima coisa e a gente não tem condição de dar, né? Então são coisas muito sérias que a gente fala para Deus e às vezes não necessariamente com a intenção de cumprir. É um dos livros que eu li, eu não me lembro qual, ele diz que o momento que nós mais mentimos é o momento da adoração. Nossa, que forte. Que a igreja mais mente é no momento da adoração. Abre mão dos meus sonhos. Tudo é teu, Senhor. Tudo entregarei. Mas Sabe? tudo mesmo. Tudo até onde? Até quando? Sabe? A gente não discernir o que a gente está falando e cantando é um perigo. Sim. Porque a gente está dizendo que está cantando para Deus. Sim. E se tem uma coisa que Deus leva a sério, são os nossos votos. Se você faz voto, Deus está levando a sério. Sim. E se você não cumpre, Deus está levando a sério. Então, eu não vou cantar? Não, eu vou cantar, mas eu vou fazer de tudo Para cumprir esse para voto. viver aquilo que eu estou cantando, para cumprir o voto que eu fiz diante do Senhor em adoração. Tem que ser assim. Até porque se eu digo que tudo entregarei e no momento que Deus pede meu pecado de estimação eu não entrego, mentiroso sou eu. A gente está sendo hipócrita, né? Está sendo hipócrita quando a gente não entrega. E a gente não entrega o pecado, a gente não entrega o tempo. Agora tem uma coisa também que eu acho muito séria e que a gente precisa pensar, é como o altar do Senhor, ele é uma coisa consagrada, né? E quem pisa lá tem que estar com a vida consagrada a Com Deus. certeza. Tem muita gente não levando a sério o altar do Senhor,
agindo de qualquer forma, né? E a gente tá levando as pessoas à adoração. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, sabe? E um privilégio, olha que privilégio, né? Levar as pessoas à adoração, estar ali naquele momento. E tem muita gente que não tem levado o altar do Senhor a sério, né? Pisar ali, entender a seriedade disso. O que você falaria, assim, para esses músicos aí? Principalmente bateristas, brincadeira, Principalmente gente. baterista. Brincadeira. O livro de Levíticos vai dizer que quando os levitas iam preparar o altar para adoração, para o sacrifício, eles tiravam as cinzas. Eles limpavam o altar para um novo sacrifício. Às vezes a gente quer subir no altar com as cinzas antigas, com tudo sujo, com tudo fora do lugar. E a gente precisa ter a consciência que a gente está ministrando para a igreja, mas está ministrando para a gente também. Sim. E que ali é lugar de santidade, lugar de vida com Deus. Presta atenção que eu não estou falando de perfeição. Uhum. Porque às vezes quando a gente fala de santidade, parece que a gente está falando de perfeição. Eu não estou falando de perfeição. Eu não sou perfeito, vocês não são perfeitos. Mas a gente tem que buscar a santidade, buscar a perfeição. Eu falo que santidade é uma via de mão dupla, onde Deus atua em nós e nós permitimos a ação de Deus em nós. Justificação é um ato, Deus vai lá e justifica. Mas santificação, sou eu, junto com Deus, que vou transformando a minha história, transformando a minha vida. Aquilo que eu fazia antes, eu começo a deixar de fazer para que eu possa ser cada vez mais parecido com Jesus. Sim. E quando eu subo no altar, sem preparar o altar, sem preparar... Porque o altar não é aquele lugar, gente. Sim. Aquele lugar é um palco. O altar é a minha vida diante de Deus. E se a minha vida não está limpa, se eu não estou buscando isso, eu estou sendo hipócrita. E se tem algo que Jesus repreendeu e repreende até hoje, é a nossa hipocrisia. Ele repreendeu os religiosos daquele tempo por causa da hipocrisia religiosa. Uhum. E a gente parece que está continuando a fazer as mesmas coisas que eles. Não dá mais. Não dá mais. Então a gente precisa, de fato, ter seriedade, ter compromisso com Deus, compromisso com a igreja local. Porque eu não sei, eu sou músico, então a gente é convidado para tocar em um montão de lugar. Você toca em um montão de lugar, mas não toca na tua igreja, cara. Não dá. Você quer tocar domingo de noite, mas não quer tocar quinta-feira no culto de oração. Não quer tocar na célula. Uhum. Então, é o quê? É só tocar? É só se apresentar? Não é só se apresentar. A gente está ali para servir. E servir o corpo nas suas necessidades. Eu lembro do tempo que eu carregava a caixa no ombro para subir morro. Meu Deus. Por quê? Porque era culto no lar. Sim. Então tinha que levar a caixa, tinha que levar o violão, tinha que fazer todo um aparato para você fazer o culto no lar. Então, é vida. É entrega. Entrega santificada. Muito mais do que performance. Pastor, você quer um músico que toque bem? Quero. Que estude? Quero. Que faça cursos? Quero. Mas que ele seja crente. Que ele seja alguém consagrado ao Senhor. Se a gente conseguir unir as duas coisas, a gente está indo para um mundo perfeito, cristão perfeito. Se a gente conseguir unir a performance, o estudo com a consagração, com a dedicação ao Senhor. O músico tem que ler Bíblia. O músico tem que orar. O músico tem que jejuar. O músico tem que se consagrar. E não é só tocar. Não é só tocar. É difícil a gente discipular pessoas que não queiram fazer isso. E é triste quando você vai numa igreja e não tem músico. Já foi na igreja que não tem músico? Já. É triste, não é?
Uhum. Aí você vai perguntar ao pastor, por que que não tem música? Porque não queriam respeitar, porque Uhum. não queriam obedecer, Uhum. não queriam vir para a escola bíblica dominical. Mas é aí que você sabe que a igreja é séria. É. Aí Porque ela que não vai abrir mão disso. ela não vai abrir mão. Então, o músico tem que ser crente de verdade. Sim. Eu falo para minha galera lá que eles são a vidraça. Todo mundo tá olhando para eles. Eles têm que ser o exemplo. É difícil? Mas eles têm que ser o exemplo. Se não for exemplo, não dá para ficar no altar. Não dá. E às vezes é um perigo pro próprio músico também, né? Por estar sempre sendo visto, ele pode partir tanto pro lado do ego, quanto pro lado do desespero, uma ansiedade, com uma cobrança muito forte, todo mundo tá me observando. E como lidar com isso? A gente canta, né? O ego ele tem que morrer. Mais de ti, menos de mim. Sim. A gente canta muito isso. Se a gente não tiver essa consciência de que é para a glória de Deus e não a nossa glória, a gente vai querer aplausos, vai querer tapinha nas costas. Pô, cara, tu mandou, tocou muito hoje. É claro que a gente tem que elogiar as pessoas. É claro que a gente tem que reconhecer o dom, o talento das pessoas. Mas aquilo não é para isso. Não é para nossa glória, não é para o nosso ego. É para a glória de Deus. Quanto à pressão, a igreja também tem que ter esse cuidado. Os músicos da igreja geralmente são voluntários. Sim. A maioria das igrejas são voluntários. E eles podem errar. Eles podem falhar. Eles podem pecar. Eles podem ficar nervosos. E aí, a gente, às vezes, nós pastores, queremos tratar essa galera como uma galera que não pode fazer nada disso. Não. A mesma medida que a gente usa para a igreja, a gente tem que usar para os músicos. É claro, se a gente é duro com a igreja, tem que ser duro com os músicos. Se a gente é amável com a igreja, a gente não pode ser duro com os músicos. Então, o pastor, ele tem que ter muito discernimento ao cuidar dos músicos. Porque é uma área milindre. De muito ego, de muito eu. Então, tem que ter esse discernimento, tem que discipular, dar trabalho discipulado. É quase que um discipulado individual, às vezes, você tem que fazer com algumas pessoas dos músicos da igreja, um trabalho individual. Hoje, lá na igreja, eu tenho um pastor para os músicos. Hoje Nossa, eu que tenho legal. eu tenho um pastor para os músicos. Eu dividi a igreja em ministérios. Na igreja tem ministérios, eu tenho 2 ou 3 pastores que estão comigo e eu tenho um pastor que ele está ali para liderar os músicos, para trabalhar diretamente com os músicos. Eu já não trabalho mais diretamente com os músicos. Por quê? Porque eu entendi que eu não conseguia mais atingir, fazer tantas outras coisas. Então eu separei um pastor para lidar diretamente com os músicos. Muito bom. Então ele tem que cuidar das questões. Ele não tem que cuidar de escala. Esse pastor não está ali para cuidar de escala, não está ali para cuidar de instrumento, está ali para cuidar de vidas. Então ele cuida de vidas. Aí eu falo assim, pastor Sérgio, deu ruim, vem para mim, mas enquanto não der ruim, você vai ajeitando aí. Ai, que ótimo. Mas eu acho que pra gente finalizar esse papo aqui, é importante a gente entender também a questão da adoração, né? Tem muita gente que associa adoração a louvor. E é uma coisa separada, né? Pode ser junta, mas também é separada. Louvor e adoração parece ser a mesma coisa. Por exemplo, eu, há um mês atrás, recebi uma noção de louvor na Alerj. Então, o que a Alerj estava fazendo? Estava se alegrando comigo pelos trabalhos feitos na minha comunidade. Então, eu posso receber essa moção de louvor e aplausos. O que é o louvor? É quando você adora, no nosso caso, a Deus, por aquilo que Deus faz em nossas vidas. Louvor é isso.
Salmo 150, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai o Senhor pelos seus atos, louvai o Senhor por isso e por aquilo. Isso é louvor. Quando você... E louvor pode ser através de música, através de aplausos, através de dança. Você pode louvar, né? Adoração não tem a ver com música, não tem a ver com dança, não tem a ver com aplauso. Adoração tem a ver com entrega. Eu costumo dizer que o momento que eu mais adorei a Deus na minha vida foi quando eu perdi o meu irmão. Meu irmão morreu em 1994. Meu irmão foi atropelado. Um garoto inteligente. Estudava no Cefet do Rio de Janeiro. Voltando para casa do colégio, meu irmão sofreu um acidente e foi atropelado por um ônibus. E eu lembro que a minha família sentiu muito aquilo. Mas no sepultamento do meu irmão, nós estávamos lá adorando a Deus. Eu tocava violão, chorava, tristeza profunda na alma, que não tem aquela história, ela está no céu. Não. Tristeza profunda na alma. Mas foi a minha maior experiência com Deus, minha maior experiência com o Espírito Santo, de consolo, de conforto, e minha maior experiência de adoração, de estar adorando a Deus no meio da dor, no meio da crise, no meio daquela confusão toda na nossa família. Adoração é entrega. Então eu vou adorar a Deus independente de eu estar com dinheiro, independente de eu estar feliz, independente de eu estar com saúde ou não. Isso é adoração, é entrega. É dizer assim, toma aqui o meu Isaac. Isso é adoração. Louvor não, louvor é por aquilo que Deus faz, pelos atos que Ele faz. Então eu vou externar isso. Adoração, eu não preciso disso. Foi isso que Abacuque entendeu. Até quando, Deus? Até quando? Aí Deus responde para ele, o justo viverá da fé. Aí ele responde, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja ovelhas no currais, ainda que tudo dê errado, eu vou continuar adorando o Deus da minha salvação. Então a adoração tem a ver com entrega, independente do que aconteça conosco. Eu ouvi uma vez um pastor americano em que a esposa dele faleceu e a igreja esperava que no domingo ele não fosse para a igreja. E aí ele foi para a igreja e as pessoas perguntaram para ele como que ele conseguia estar na igreja após a esposa dele falecer. Ele disse assim, talvez eu não tenha nenhum outro momento para adorar a Deus mais significativo do que esse. Porque enquanto está tudo bem, é fácil. Então, adoração tem a ver com entrega e louvor tem a ver com aquilo que você vê dos atos de Deus, da ação de Deus. Mas, pastor, eu posso adorar e louvar ao mesmo tempo? Pode. Pode, não tem problema. A adoração pode te levar ao louvor, mas a adoração é para além do louvor. Por isso que talvez na igreja a gente fala assim, gente, vamos adorar. Vamos adorar, vamos esquecer tudo que está acontecendo na nossa vida e adorar. Realmente, se você não esquecer tudo que está acontecendo na sua vida e condicionar a sua adoração ao que acontece com você, você não adora. Você não adora. Então, a profundidade da adoração é isso, é você se entregar apesar de e ainda que. Isso é adorar. Que profundo. Depois disso, a gente sempre termina, pastor, pedindo para já deixar... vai acabar? Sim! Foi rápido. Mas a gente sempre termina pedindo para deixar um combustível da semana para o pessoal. Então a gente falou aqui de coisas muito importantes para a fé cristã, para as pessoas, para os radicais. De tudo que a gente falou aqui, o que você quer deixar para essas pessoas de mensagem? Olha para lá. Isso. Eu tenho algo no meu coração que eu digo que nós somos apenas vasos. Nada mais do que isso. Apenas vasos. E Deus usa os seus vasos como Ele quer. A hora que Ele quer. Da maneira que Ele quer. Que a gente precisa apenas se colocar
à disposição, que Deus nos use, sem querer nada em troca, sem esperar nada em troca, apenas dizer para Ele: eu sou vaso. O Senhor vai me colocar onde o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, e eu estou pronto para ser usado por Ti. Esqueçam os aplausos, esqueçam os holofotes, apenas queira ser vaso, que Deus vai te usar grandemente. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Amém. Amém. Nossa. Gente, então, assunto muito bom, né? Muito importante. Tenho certeza que edificou a sua vida. E se edificou a sua vida, você vai fazer o quê? Compartilhar para edificar a vida do seu irmão. É isso. Olha que bênção. Envia pra todo mundo. Oi? Ai, vai ter que voltar, porque a verdade. gente ainda tem muitos outros assuntos. Né? Verdade. Já vamos Gente. marcar outro aqui. Que bom, que bom. Então, é importante que vocês se inscrevam no canal, caso vocês não sejam inscritos. É isso. E que vocês curtam esse vídeo, né? Ativa o sininho. Ative o sininho pra sempre que a gente postar um vídeo você receber notificação. E que você fique por dentro de tudo que tá acontecendo no canal, né? Todas essas métricas são importantes para que o algoritmo entenda que esse conteúdo é relevante e vá passando para muitas pessoas. E a gente quer alcançar outras pessoas, porque a gente sabe que a mensagem é uma mensagem de Deus, né? É isso. Amém? E se a pessoa chegou até aqui, Comenta a duração aqui. comenta aqui embaixo adoração. E se você veio do Missão Radical, comenta aí. Eu sou do Missão Radical e tô É aqui. isso, dá o teu alô aí. Tá, muito obrigada, Muito pastor. obrigado, Foi pastor. meu. E tudo nosso. Até a próxima, gente. Até a Valeu. próxima, Tchau. galera. Tchau, tchau.